Graças a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos, bom dia. Vamos para mais um devocional nesta manhã, palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 9, que diz assim: glória a Deus, que do mesmo modo as mulheres se vistam com trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Glória a Deus. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, da igreja de Corintos, estava ministrando a palavra, dando ensinamento, disciplina à sua igreja, a igreja a qual o Senhor colocara nas suas mãos. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo vai exortar as mulheres da igreja, a qual estava numa situação, aleluia, a qual o apóstolo Paulo não vai deixar passar em branco. As mulheres de Corinto, da igreja, estavam vivendo, se posicionando numa postura dentro das igrejas, andando, se vestindo indecentemente, com vestes imorais. A questão aqui deste texto vai dizer que elas estavam se posicionando de duas formas. Primeira, vestes indecentes, vestes sem pudor, vestes essas que provocavam lascívia, provocavam adultério e prostituição dentro da igreja. E outra parte desse texto vai dizer que elas estavam se posicionando, se vestindo, querendo aparecer como? Se vestindo luxuosamente. Glória a Deus, aonde a lascívia e o luxo entrava dentro da igreja, o apóstolo Paulo abre a palavra para exortar essas mulheres. Glória a Deus. Agora o apóstolo Paulo, tremendamente usado por Deus e o Espírito Santo, vai exortar essas mulheres e repreender o espírito da lascívia que estava entrando dentro das igrejas. As mulheres não tinham nenhum pingo de temor a Deus, entravam com seus vestidos apertados, vestidos curtos, glória a Deus, vestidos esses, roupas essas, que muitas das vezes os homens casados, jovens, chamavam a atenção, a qual o apóstolo Paulo vai repreender, vai colocar uma doutrina na igreja, aleluia. Ele vai dizer que do mesmo modo as mulheres se vistam com roupas decentes. Amados irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui nesta manhã e relatar como anda hoje a igreja de Cristo. Glória a Deus. Eu creio que os pastores hoje não exortam mais as igrejas. As irmãs entram na igreja de qualquer maneira. É vestido curto, é saia curta, short curto, calça apertada, alcinha no altar. E acham que estão certas. Acham que qualquer veste que está no mundo, elas podem vestir, elas podem usar na igreja, podem usar em qualquer lugar. Aleluia. Querida, a palavra de Deus vai dizer que as servas de Deus, elas têm que se ataviar decentemente. E qual é o comprimento da saia da varoa, da serva de Deus? Dizendo mulheres que servem a Deus, não mulheres que servem ao mundo. Porventura, se você ainda não aprendeu a se vestir como serva de Deus, você precisa ser liberta. Você precisa se afastar das influências das mulheres mundanas, porque você agora é templo do Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo vai exortar no livro de Coríntios, na carta de Coríntios, que nós somos o templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo é para dar bom exemplo de santidade, temor a Deus. Tem que glorificar a Deus com o nosso corpo, com a nossa vida, com a nossa moral. E como as servas de Deus, como as vestes das servas de Deus tem que ser tanto dentro da casa de Deus como do lado de fora ou em qualquer lugar.
Porque se vestir em santidade não é somente dentro da casa de Deus não, viu, amados irmãos também. Não, a decência é diária, em todo lugar, em qualquer lugar. As saias das servas de Deus têm que ser pelo menos 4 dedos abaixo dos joelhos. Porque quando você for sentar, querida, há um cuidado muito grande, porque tem mulheres que não sabem sentar direito. Glória a Deus, aprenda a sentar-se, a compostura, com modéstia, com respeito às famílias, primeiramente respeito e temor a Deus. Os braços jamais têm que ficar descobertos, pelo menos na igreja. A manga é 3/4. A saia 3 dedos, 4 dedos abaixo do joelho. Se possível, saia longa, saias largas, não saias apertadas, vestidos largos, fluidos, não vestidos apertados, porque não adianta nada colocar um vestido longo e arrochado no corpo, marcando toda a peça íntima. Glória a Deus, a palavra de Deus, Jesus vai exortar a igreja dizendo: quando o homem olha para uma mulher com a intenção de cobiçá-la, já cometeu adultério com ela. Mas por que os homens cometem adultério? Por causa das vestes indecentes, por causa das roupas curtas, por causa dos decotes, das coxas de fora, dos corpos à mostra. Ninguém vai cometer um adultério se o homem não vai cometer um adultério se a mulher estiver descomposta, vestida. Se ela estiver vestida honestamente, com uma roupa decente, jamais vai cobiçá-la. Se cobiçar, beleza. Aí vai ser ele Deus, a culpa não será tua, a culpa será dele. Glória a Deus. Mas quando uma mulher coloca no seu coração de colocar uma roupa para fazer um homem pecar, esta mulher já não tem mais o Espírito Santo de Deus. Ela tem o espírito de Jezabel, porque era Jezabel que fazia isso. Ela ensinava aos servos de Deus na igreja, glória a Deus. No livro de Apocalipse vai dizer que ela ensinava, enganava e ensinava os servos a se prostituir e a comer da idolatria. Que Deus, nesta manhã, possa repreender o espírito de Jezabel nas igrejas, que está forte, amados irmãos. E muitos pastores, aleluia, perderam a autoridade, não falam mais nada, calaram suas bocas. Os altares hoje é tanta calça apertada. Há um tempo atrás você não podia nem entrar dentro da igreja de calça comprida, nem andar. Hoje as mulheres já estão entrando de calça comprida, alcinha no altar, vestido curto, saia curta. O sangue de Jesus tem poder, que Deus venha repreender este demônio da lascívia. São as Jezabéis empombagiradas dentro da igreja, amados irmãos. Mulheres de Deus, aprendam a se vestir. Voltem à modéstia, volte à santidade, porque Deus não tem se agradado da maneira a qual as servas deles, aleluia, têm se vestido dentro da igreja e fora da igreja. Saia das influências do mundo. O apóstolo Paulo vai dizer no livro de Coríntios: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Volte à palavra de Deus. Se vista com modéstia. A palavra de Deus vai dizer no livro dos Gálatas a questão da lascívia. O que é lascívia? É você provocar desejo na pessoa e não poder suprir esse desejo. Então, quando você coloca uma roupa indecente, quando você sai do portão da tua casa até onde você vai, você joga muitos homens em adultério. Glória a Deus. Mas que nesta manhã, querida, abra os teus olhos. Deus manda lhe dizer: é hora de mudar as vestes, é hora de se compor, é hora de se vestir de santidade. O noivo vem, sem santidade ninguém verá o Senhor. O texto de Gálatas vai dizer, Gálatas capítulo 5, no versículo, glória a Deus, versículo 19 vai dizer: porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza e lascívia. Se liberte da lascívia, se liberte da imoralidade, se liberte da prostituição.
Deus, nesta manhã te chama a um concerto, mulher de Deus. Pudor e decência não é somente para uma elite, é para todas as servas de Deus. É hora de mudar as vestes, é hora de limpar os guarda-roupas. Deus, nesta manhã, te exorta, te converta, se posicione e volte à doutrina da palavra de Deus. Nesta manhã, que Deus venha repreender esse espírito de Jezabel que domina as igrejas do Senhor Jesus. Pastores, disciplina as suas igrejas. Pastores, pregadores, discipline, pregue a verdade, porque Jesus está voltando e a igreja não pode ficar de fora do arrebatamento.